Olá, muito boa tarde. Volta a estar consigo o programa Eclésia, que neste dia conta com a análise do jornalismo da Renascença. Já está connosco a Eunice Lourenço para analisar a atualidade, mas para já olhamos ainda a Semana do Papa. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Estava destinada a ser uma viagem histórica e assim foi. A primeira visita de um Papa ao Iraque é uma das que vai ficar para sempre e superou os desafios da violência, do medo e da pandemia ao encontro de uma igreja mártir atingida pelo terrorismo e a guerra nas últimas décadas. Francisco foi ao encontro dos que mais precisam dele, em busca da paz. La diversità religiosa, culturale ed etnica che ha caratterizzato la società irachena per millenni è una preziosa risorsa a cui attingere, non un ostacolo da eliminare. Oggi l'Iraq è chiamato a mostrare a tutti, specialmente in Medio Oriente, che le differenze, anziché dar luogo a conflitti, devono cooperare in armonia nella vita civile. Na capital iraquiana, o Papa homenageou as vítimas do atentado terrorista que matou 48 pessoas na Catedral Ciro-Católica de Nossa Senhora da Salvação a 31 de outubro de 2010. Vorrei tornare ora ai nostri fratelli e sorelle morti nell'attentato terroristico in questa cattedrale 10 anni fa e la cui causa di beatificazione è in corso. La loro morte ci ricorda con forza che l'incitamento alla guerra, gli atteggiamenti di odio, la violenza e lo spargimento di sangue sono incompatibili con l'insegnamento religioso. E voglio ricordare tutte le vittime di violenze e persecuzioni appartenenti a qualsiasi comunità religiosa. Depois de 2019, em Abu Dhabi, Francisco reforçou no Iraque a sua busca de vozes que repitam com ele que nenhuma violência em nome de Deus é aceitável. Nunca. O caminho é construir a fraternidade em vez de matar os irmãos. O Papa fez história ao visitar a cidade de Najaf, uma das mais sagradas para o Islão xiita, encontrando-se com o grande Ayatollah al-Sistani, com quem pediu respeito mútuo e diálogo entre as religiões. História fez-se também na terra que viu nascer o patriarca Abraão, figura bíblica de referência para judeus, cristãos e muçulmanos. Em Ur, o Papa rejeitou a violência em nome de Deus, considerando que nenhum crente pode ficar calado quando o terrorismo abusa da religião. E fu proprio attraverso la ospitalità, tratto distintivo di queste terre, che Abramo ricevette la visita di Dio e il dono ormai inasperato di un figlio. Noi, fratelli e sorelle di diverse religioni, ci siamo trovati qui a casa e da qui insieme vogliamo impegnarci perché si realizzi il sogno di Dio, che la famiglia umana diventi ospitale e accogliente verso tutti i suoi figli, che guardano il medesimo cielo, cammini in pace sulla stessa terra. A primeira missa com a comunidade católica foi celebrada na Catedral de São José, em Bagdade, junto da histórica comunidade caldeia, recordando os mártires do último século e quem sofre perseguições pela sua fé cristã. Um testemunho de uma comunidade que se mantém viva pela fé. La pazienza di ricominciare ogni volta è la prima qualità dell'amore, perché l'amore non si sdegna, ma riparte sempre. Non si intristisce,
ma rilancia. Non si scoraggia, ma resta creativo. Di fronte al male non si arrende, non si rassegna. Chi ama non si chiude in se stesso quando le cose vanno male, ma risponde al male con il bene, ricordando la sapienza vittoriosa della croce. As igrejas em ruína foram um sinal incontornável de que ainda há 4 anos o Estado Islâmico semeava morte e destruição de uma forma impensável para o mundo do século XXI e ameaçava diretamente o Bispo de Roma. Em Mossul, bastião do autoproclamado Estado Islâmico, antes da sua derrota, o Papa teve a última palavra, criticando duramente os que pervertem o nome de Deus ao percorrer caminhos de destruição. Se Dio è Dio della vita e lo è, a noi non è lecito uccidere i fratelli nel suo nome. Se Dio è Dio della pace e lo è, a noi non è lecito fare guerra nel suo nome. Se Dio è il Dio dell'amore e lo è, a noi non è lecito odiare i fratelli. Ora preghiamo insieme per tutte le vittime della guerra, perché Dio Onnipotente conceda loro vita eterna e pace senza fine e li accolgo nel suo amorevole abbraccio. Em Caracós, no norte do Iraque, o tempo parecia outro. E era. Francisco viveu o seu primeiro banho de multidão, deixando uma mensagem de esperança à cidade de maioria cristã, num clima de festa que ninguém poderia imaginar há pouco tempo. Questo nostro incontro dimostra che il terrorismo e la morte non hanno mai l'ultima parola. L'ultima parola appartiene a Dio, Lui è il suo Figlio, vincitore del peccato e della morte. Anche in mezzo alle devastazioni del terrorismo e della guerra possiamo vedere con gli occhi della fede il trionfo della vita sulla morte. O último encontro da viagem foi a celebração da missa num estádio de Erbil com milhares de pessoas. O Papa convidou a perdoar e evitar qualquer ideia de vingança depois dos sofrimentos dos últimos anos. Ora si avvicina il momento di ripartire per Roma, ma l'Iraq rimarrà sempre con me nel mio cuore. Chiedo a tutti voi, cari fratelli e sorelle, di lavorare insieme in unità per un futuro di pace e prosperità che non lasci indietro nessuno e non discrimini nessuno. Vi assicuro le mie preghiere per questo amato Paese. In modo particolare prego perché i membri delle varie comunità religiose, insieme a tutti gli uomini e donne di buona volontà, cooperino per stringere legami di fraternità e solidarietà al servizio del bene e della pace. Salam, salam, salam. Depois de tantos dias de morte, de incerteza, de desespero e de medo, os cristãos iraquianos puderam viver um momento de esperança e de festa. Francisco
confessa que esta foi uma viagem de emoções fortes. Il Mosul ho detto un po' en passant quello che ho sentito quando mi sono fermato davanti alla chiesa distrutta. Non avevo parole. Da non credere. Non solo la chiesa, ma anche le altre chiese, anche una moschea distrutta. Si vede che non era d'accordo con la gente questa. Ma da non credere la crudeltà umana nostra, no? E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci. Já sabe que para estar a par da atualidade religiosa basta aceder ao endereço agência.eclesia.pt. E agora, para analisarmos a atualidade com Eunice Lourenço, que é chefe de redação da Renascença, volta a estar connosco. Muito obrigado por estares uma vez mais aqui no programa Eclésia e desta vez a atualidade muito centrada na tomada de posse de Marcelo Rebelo de Sousa. O Presidente da República volta a assumir os destinos do país, é reconduzido nesse cargo e curiosamente, tal como ocorreu em 2016, ele também começou a marcar este início de novo mandato com um encontro com as confissões religiosas. Foi no Porto, no Salão Nobre da Câmara Municipal. É significativo o Presidente dar esta importância e chamar também para a primeira linha a questão da liberdade religiosa e encontrar-se com as diferentes identidades religiosas presentes no país. Sim, eu penso que é muito significativo, não só pela questão da liberdade religiosa, que obviamente é muito importante, mas também porque é o sinal que o Presidente dá de que percebe a importância da religião na vida das pessoas e na vida da comunidade. Não só a importância para a vida pessoal de cada um e para a vida espiritual, mas para a nossa vida em comunidade. E ontem, nesta cerimónia que fez questão de voltar a ter no dia da sua posse, Marcelo Rebelo de Sousa voltou a salientar isto, como as religiões são importantes para a convivência e, mais uma vez, a ligar religião e paz, que é uma coisa que o Papa também o ouvimos fazer muito nos últimos dias, sobretudo nos dias em que esteve no Iraque, e Marcelo Rebelo de Sousa tem muito esta consciência de que a convivência entre religiões e a convivência entre fiéis dessas mesmas religiões é uma parte muito importante para a pacificação da sociedade e para a convivência social
inclusive para a coesão social, que é um ponto muito importante deste segundo mandato e com o qual Marcelo Rebelo de Sousa parece estar notoriamente preocupado. Ele disse mesmo que a liberdade de crer é mais do que a liberdade de culto, isto por às vezes algumas tendências quererem reduzir a liberdade religiosa ao espaço restrito do templo. Ela Sim, tem que ter e ao uma expressão exercício pública. individual. Exatamente, e ele sublinhou essa dimensão pública da expressão da fé de cada um, não é? Sim, que é um assunto que, por exemplo, em França volta a estar muito na ordem do dia, porque haverá novas regras e mais uma vez se tenta reduzir essa liberdade religiosa à liberdade de culto e à liberdade individual, e é muito importante ter esta noção de que a liberdade religiosa é de facto mais do que a mera liberdade de culto, implica inclusive com a forma como cada pessoa está em sociedade, e se cada um não perceber aquilo que a dimensão religiosa do outro implica, isso pode trazer mais atritos à vida em sociedade. O Presidente também chamou a atenção que é preciso combater outras pandemias, há por aí mais pandemias que também afligem o país. Nisso também envolveu os representantes das religiões nesse desafio, e na verdade ele apelou para um país que está em fase de se reerguer, e para isso a coesão social e o entendimento são mais do que nunca necessários nesta ocasião. Sim, e no discurso da tomada de posse isso foi muito claro nas 5 missões que Marcelo Rebelo de Sousa definiu para este seu novo mandato. E é significativo que a primeira das missões, por ele enunciada no discurso de posse, seja a qualidade da democracia, mas Marcelo Rebelo de Sousa fez associar à qualidade da democracia também a coesão social e a luta contra a pobreza. E também aí na luta contra a pobreza, nesta pandemia, ele reconheceu a importância das religiões, porque muitas instituições ligadas às várias confissões religiosas estão na linha da frente do apoio social, do combate à pobreza e até da assistência, seja a idosos, seja a doentes. Nessas missões que ele definiu, ele disse inclusive que a liberdade não pode ser esvaziada pela pobreza, ou seja, para a democracia é necessário, obviamente, liberdade, mas a pobreza pode condicionar a forma como exercemos essa liberdade e como exercemos e respeitamos a democracia. Por isso também outra das missões por ele definidas foi precisamente a coesão social, e Marcelo Rebelo de Sousa disse que existem vários Portugais que com a pandemia parece que se tornaram ainda mais distantes, ou seja, as desigualdades foram agudizadas por esta pandemia, em algum caso já existiam, mas foram tornadas mais visíveis, e uma das missões que ele define para este seu novo mandato é precisamente ajudar a que sejamos um só Portugal, ou seja, um país mais coeso, menos desigual, e isso ele também achei muito importante ele ter salientado, que seja na recuperação da vida das pessoas, seja na coesão social, que são 2 das missões, não é voltar ao ponto em que estávamos em 2019, é fazer algo de novo, é tornar a olhar para o país com uns olhos que distribuam melhor aquilo que temos e que olhem para, seja regiões, seja setores sociais mais desfavorecidos, e os ajudem a sentirem-se mais parte deste Portugal, que deve ser, como ele próprio disse, um só Portugal e não vários Portugais. E nesta fase em que tudo já pensa no desconfinamento, parece-te haver aqui
sincronismo, digamos assim, sintonização entre a Governo, a Presidência da República. Parece haver aqui, às vezes, alguma vontade de acelerar mais por parte do Governo e o Presidente estar mais cauteloso quanto à abertura do país. Estarão em boa sintonia, a teu ver? Isso veremos esta quinta-feira, quando for desvendado por completo o plano de desconfinamento. Eu acho que estão em sintonia no sentido de respeitar as indicações que finalmente ao fim do ano foram dadas de uma forma um bocadinho mais clara e científica pelos especialistas. Estão em sintonia no facto de ser um desconfinamento gradual. Como o Primeiro-Ministro dizia há uma semana ou duas, eu penso que pode haver diferenças de pormenor entre Presidente e Governo, mas o interesse é o mesmo, é que corra bem e, portanto, no essencial estarão de acordo. Até porque, se não estiverem, o Presidente, neste caso, tem poder para impor a sua vontade. Será dele o novo decreto de estado de emergência e, portanto, será ele a colocar as balizas ao período de desconfinamento. Agora, também não podemos dizer uma coisa e fazer outra. E as imagens do Presidente no dia da posse no Porto, no bairro do Cerco, são de um Presidente já desconfinado, e isso, por muito que o Presidente aconselhe cautelas no desconfinamento, o exemplo acaba por dominar sobre a palavra, e ver o Presidente desconfinado dá aos portugueses a ideia de que também podem desconfinar. Muito bem, Eunice Lourenço, muito obrigado por esta partilha aqui no programa Eclésia. Mesmo a terminar, recordo ainda que pelas 22h45 pode acompanhar na Antena 1 a edição rádio do programa Eclésia. Tenha então uma muito boa tarde, até amanhã, se Deus quiser.